Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos resolver uma questão do Enem 2009 relacionada ao efeito estufa. A questão diz o seguinte: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, no século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Então, o texto nos contou uma historinha, ele citou vários gases, mas no final ele se focou no gás carbônico e na relação desse gás com o aumento da temperatura. E neste caso, ele citou o aumento da temperatura em escala global. É o que nós conhecemos como aquecimento global. Então, vamos lá. Antes de ler as alternativas, o texto ele está falando sobre o efeito estufa, ok? E ele relacionou esse efeito estufa ao aumento da concentração de qual gás? Ao aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. O texto disse que esse aumento é provocado tanto pela industrialização, que ocorreu principalmente a partir do século XIX, e ele também é provocado pelos desmatamentos. E essa questão quer discutir com vocês uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Bom, se o efeito estufa tem se agravado por causa do aumento da concentração de CO2, nós temos que diminuir a quantidade de CO2 que é lançada na atmosfera. Concordam? Essa é a ação principal. Nós podemos fazer isso considerando o texto de duas formas. Primeiro, relacionada à indústria, nós podemos, por exemplo, diminuir o uso de combustíveis fósseis. Por quê? A queima dos combustíveis fósseis produz gás carbônico. Então, se as indústrias substituírem os combustíveis fósseis por outra fonte de energia, como por exemplo a energia elétrica, ocorrerá diminuição do lançamento de gás carbônico na atmosfera. Outra ação está relacionada ao desmatamento. Nós temos que fazer o que com o desmatamento? Nós temos que diminuir o desmatamento. Por quê? Qual a relação entre desmatamento e concentração de gás carbônico na atmosfera? Vamos lembrar que desmatar é destruir a vegetação. E quando eu destruo a vegetação, eu reduzo as taxas de fotossíntese. Qual é o problema disso? A fotossíntese é um processo que consome gás carbônico atmosférico. Tendo discutido isso, nós já podemos analisar as alternativas. A alternativa A nos diz que é uma alternativa viável para combater o efeito estufa, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. De acordo com o texto, reduzir o calor irradiado não tem nada a ver com o efeito estufa. O efeito estufa está diretamente relacionado
a concentração de gás carbônico. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, promover a queima da biomassa vegetal. Já para por aí. Promover a queima da biomassa, combustão libera CO2. Libera CO2 para onde? Para a atmosfera. Então, nós não podemos promover a queima. Letra C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Não foi isso que nós vimos aqui? Se eu reduzo o desmatamento, o que eu faço com a taxa de fotossíntese? Eu aumento a taxa de fotossíntese. E aumentando a taxa de fotossíntese, nós aumentamos o consumo de CO2 pelos vegetais. Então, a letra C está correta. Vamos verificar as outras alternativas. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Se a água absorve muito calor e aumenta a quantidade dessa água na atmosfera, o que vai acontecer com o efeito estufa? Ele vai aumentar. Então, a letra D também está incorreta. E a letra E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Bom, considerando o texto não nos disse nada sobre moléculas orgânicas polares, então a letra E também está incorreta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando!